Hoje eu vou falar sobre a curatela. Mas antes de falar sobre a curatela, eu vou falar sobre a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vou tentar ser o menos técnica possível, né? Vi ali com a doutora, né, quando fala da questão da genética, que parece ser fascinante, né? Eu gosto muito de ouvir, de entender, né? Mas às vezes fica um pouco difícil para a gente, né? Que não é da medicina, entender aquilo tudo. Então, deixa eu ver primeiro, só para eu ver como é que eu vou. Eu não sei como vocês preferem, mas eu acho de repente melhor eu falar um pouco sobre o que eu vim falar aqui, né, sobre a curatela, e depois no final vocês fazerem os questionamentos, né? É importante que se diga que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, foi aprovada na ONU. É um documento importantíssimo. Eu acho que todos que lidam com esse tema têm que ler, porque ali são direitos, estão consignados direitos da pessoa com deficiência. E o que é mais importante saber no ordenamento jurídico é que o nosso país referendou e considerou essa convenção como uma emenda constitucional. Então, essa convenção, essa legislação, ela tem força de lei, de Constituição, né? De norma constitucional. O que significa dizer isso? Isso significa dizer que qualquer legislação que surja em nosso país, ela tem que estar de acordo com todos aqueles direitos da Convenção. Por isso que é importantíssimo a leitura dessa normativa. E aí, assim, isso aconteceu em 2008, né? Então a gente já tinha no nosso ordenamento jurídico essa norma que tem força de norma constitucional, mas ainda assim não se falava muito sobre os direitos da pessoa com deficiência, pouco se falava. E aí veio, a partir do ano de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, que é outra normativa que vocês não podem deixar de ler. Né? Pode ser, assim, não é nem custoso ler não, gente, é uma leitura muito agradável. E aí vocês começam a entender quais as mudanças que o ordenamento jurídico quis implementar a partir dessas normas. E aí eu vou falar um pouquinho dessas mudanças. Mudança de paradigma. Por que mudança de paradigma? Porque anteriormente, né, e aí a gente vai falar sobre o tema da curatela, vocês vão entender, quando a gente falava na pessoa com deficiência, a gente olhava a pessoa, né, as doenças, as limitações, os impedimentos que aquela pessoa tinha. Só que com esses ordenamentos, o que aconteceu? Houve uma mudança de paradigma. Por quê? Porque a gente começou a olhar a sociedade, quais os impedimentos que a sociedade impõe a essas pessoas de modo a dificultar a sua inclusão. Eu fiquei até muito emocionada com o seu depoimento, né? Porque eu vi o papel, e aí a gente sempre fala sobre isso, o papel da família e da sociedade em não criar barreiras de modo a impedir a inclusão social. É o olhar, é a cultura que nós temos que ter em relação a esse tema. Então, a partir dessa nova leitura, dessa nova observação que a legislação chama para a gente começa a verificar que muitas das vezes a pessoa, ela deixa de estar incluída na sociedade por conta desses impedimentos. Um exemplo disso, por exemplo, né, falando, eu tive um estagiário que ele era cego, quer dizer, cego, não é uma deficiência visual. E aí ele foi aprovado na prova do estágio do direito, né? E quando ele chegou na promotoria, né, eu me vi numa situação muito difícil. Falei, eu, enquanto Ministério Público, não posso não dar condições de trabalho para ele. E aí a gente chamou a informática, começamos a pesquisar, e vou falar uma coisa para vocês. Ele era tão bom no que fazia que
em comparação com a minha outra estagiária, ele produzia muito mais. Mas o que aconteceu? Nós, enquanto Ministério Público, tivemos até uma demora em conseguir fazer todas as adaptações necessárias do sistema de informática, mas nós demos condições para que ele pudesse desenvolver as suas habilidades. Também foi uma coisa que a doutora que antes que deu a palestra falou muito disso. É da gente encontrar as potencialidades, as habilidades daquela pessoa, de modo que ela possa ser inserida e exercer de forma ampla a sua capacidade. O que acontece? Com essa modificação da leitura da legislação, a gente vê que a deficiência não é sinônimo de incapacidade. O que, infelizmente, durante muitos anos aconteceu. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz a leitura, eu vou fazer a leitura aqui com vocês e a gente vai ver. Por isso que eu acho importantíssimo a gente ler. Eu até trouxe dois livros aqui que tem todas essas legislações e depois a gente pode fazer aí um sorteio para a gente poder distribuir. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, vejam, são as barreiras, é um outro olhar. A gente não está olhando só os impedimentos. Os impedimentos, de fato, acontecem. Quando a pessoa tem uma deficiência, seja da ordem física, mental, intelectual ou sensorial. Mas com a interação com as barreiras que a gente encontra na sociedade, é que aí a gente fica impossibilitado de exercer plenamente os nossos direitos. Então, a deficiência não decorre apenas do impedimento da pessoa, mas das barreiras existentes na nossa sociedade. E aí, cabe aos senhores, familiares e nós, sociedade, operadores do direito, operadores da medicina, todos nós, temos essa obrigação de ter esse olhar, de impedir essas barreiras, que nós, muitas das vezes, é que colocamos, né? Então, barreiras obstruem a participação plena, efetiva e igualitária, como a senhora mesmo falou aqui, né? Eu hoje vou sozinha ao meu psicólogo, eu sou uma pessoa capaz. Antigamente, as pessoas não tinham esse olhar e simplesmente limitavam. E aí, quando a gente entrar no tema da curatela, infelizmente, eu há muitos anos, né, estou nessa área, desde 96, né, o meu primeiro concurso. O que acontecia? A gente entrava com a ação de interdição, que hoje a gente nem fala mais interdição, a gente fala ação de curatela, né, do cuidado. A pessoa falava o seguinte: você é plenamente incapaz. A pessoa não verificava as especificidades daquela pessoa, a individualidade, as habilidades, como tudo que eu falei aqui. A pessoa não via a vontade aquele que estava ali do outro lado, simplesmente ele olhava o quê? A doença. Aquela pessoa tem uma deficiência cognitiva e ela não verificava o alcance daquela deficiência cognitiva. Ela simplesmente dizia, ela é incapaz. E aí nomeava-se uma pessoa para responder por ela por todos os atos da vida civil. Isso era o que acontecia até bem pouco tempo atrás. Vamos lá. O impedimento que a pessoa eventualmente tenha não é responsável pelos obstáculos impostos ao exercício de sua capacidade, pois o problema não existiria com o preparo da sociedade. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Dever da sociedade, é nosso dever, familiares de todos nós, e das instituições trabalharem para a inclusão efetiva das pessoas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de impedimento. A sociedade pode e agrava, de fato, uma determinada limitação funcional com a imposição de barreiras. Isso acontece, por exemplo, com a deficiência física. A partir do momento que a gente tem uma cidade que não é acessível, a gente faz com que aquela pessoa não possa ser incluída dentro da sociedade, não possa, de forma igualitária,
realizar todos os atos da vida civil. Então, são, na verdade, imposições que nós, da sociedade, que fazemos. O artigo 1º da Lei Brasileira de Inclusão fala a mesma coisa. Se vocês lerem a Convenção, vocês vão ler também a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 2º, vocês vão ver que repete o que eu acabei de falar. Podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O artigo 2º, como eu falei. E aí o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, ele fala da necessidade de se avaliar a deficiência com a equipe multidisciplinar. E aí também eu peguei um pedacinho da sua palestra e vou enfatizar isso e fico muito feliz também que a Lei Brasileira de Inclusão chamou a atenção e por conta da Lei Brasileira de Inclusão nós tivemos modificações no Código de Processo Civil e no nosso Código Civil. Por que a figura da equipe multidisciplinar é importante? Porque apenas o saber médico não importa mais. Por quê? Porque nós não temos o olhar somente para a doença, para a deficiência. Olha como isso é importante. Agora eu tenho que contar com o olhar do assistente social, eu tenho que contar com o olhar do psicólogo, porque com aquela interlocução, com a interação de conhecimentos, eu vou ver o seguinte: o que de fato aquela pessoa não pode fazer? O que de fato aquela pessoa precisa de um apoiador? Olha a importância, olha a diferença do olhar. Antigamente, o que nós tínhamos nas nossas audiências? Chegava lá, sentávamos, juiz, promotor de justiça, estava lá a pessoa ser interditada. Perguntas do tipo, tirávamos uma nota, o que vale isso daqui? Ah, R$10. Era assim. E aí simplesmente falava, não, essa pessoa é incapaz. Não tínhamos o olhar de suas preferências, de suas vontades, nada. Em que pese a Convenção dos Direitos da Pessoa Idosa já está inserida no nosso ordenamento como norma constitucional, que é a nossa maior norma, nós não tínhamos esse olhar. Precisou vir a Lei Brasileira de Inclusão e aí nós precisamos, enquanto sociedade também, fazer com que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a gente tem que trabalhar isso dentro da nossa casa também. Porque aí vinha o psiquiatra e falava, a pessoa é portadora de deficiência, não sei o que, papapá, não sei o que, aqueles dados todos clínicos, e pronto, aí o juiz dava uma sentença. Era assim que acontecia. Só que aí veio a legislação e fala... para se avaliar, fala da necessidade de se avaliar a deficiência com a equipe multidisciplinar para considerar os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. É uma avaliação da capacidade funcional. Nós tivemos essa mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma foi tamanha que hoje, na nossa Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a figura da tomada de decisão apoiada. Não se fala somente da curatela. A tomada de decisão apoiada é um instituto onde você nomeia a própria pessoa com deficiência, que tem a sua limitação, reconhecidamente sua limitação, fala o seguinte, olha, eu não dou conta disso tudo. Eu necessito de um apoiador. Que pode ser, inclusive, mais de um apoiador. Eu já tive audiências, por exemplo, em que foi determinada a curatela e eram 3 filhos que cuidavam da mesma mãe. Eles realizavam várias atividades, realizavam vários atos que a mãe não conseguia mais praticar. Então, como o Código Civil prevê a figura da curatela compartilhada, nós fizemos lá, né, a audiência e concluímos que o melhor seria que mais de um filho ficasse como curador daquela pessoa. O que pode acontecer também com a tomada de decisão apoiada. O que é importante vocês terem em mente?
que ambas as medidas são medidas protetivas. Então, hoje, a gente olha para a pessoa como uma pessoa de direitos, e se essas medidas forem tomadas, é porque são necessárias. Porque, lhes digo, a medida de curatela, de fato, retira da pessoa a possibilidade de praticar determinados atos, somente os atos que vão ficar lá na sentença. Ela é uma medida excepcionalíssima. Olha a mudança da legislação. Hoje a gente considera, e hoje isso está na lei. Quando a lei fala da curatela, ela diz, essa é uma medida excepcional. Por quê? Porque todas as pessoas são capazes. A gente parte do princípio de que todas as pessoas têm capacidade. Deficiência não é sinônimo de incapacidade. Por isso que a legislação, ela a todo momento, e aí é importante a gente fazer a leitura, que a todo momento ela demonstra essa capacidade. Por exemplo, no artigo 6º da Lei 13.146, vocês vão ver lá, a pessoa com deficiência tem capacidade de casar, de votar, de decidir sobre a questão de reprodução. Por quê? A lei fala, gente, vamos parar de fazer a ligação entre deficiência e capacidade. A lei a todo momento chama a atenção disso. Então vamos lá, vamos seguir. Capacidade legal da pessoa com deficiência. Gozam de capacidade e igualdade de condições, promove importantes mudanças na teoria da incapacidade, como eu vou falar aqui depois. Para quê tudo isso? Para garantir a inclusão e banir a discriminação. Gente, existia sim, e hoje ainda existe. Quando a pessoa às vezes olha para uma pessoa com uma determinada incapacidade, isso vocês devem vivenciar nas escolas, né? E a gente, aqui eu tô até com a minha irmã, com meu marido aí, eu tenho um sobrinho que é autista, né? E a gente vê muitas das vezes a necessidade de você estar em contato com a escola, né? Para acabar um pouco com a discriminação, que às vezes é até algo que de fato acontece com as próprias crianças em relação às outras. Então, é papel dos pais que têm uma criança naquela escola conversar sobre isso, né? Sobre aquela deficiência, por exemplo, síndrome de Williams. Eu confesso aqui, vou fazer uma meia-culpa, eu nunca tinha ouvido, para vocês verem, eu nunca tinha ouvido falar da síndrome de Williams. E aí eu fui pesquisar lá no Google, entender um pouco mais e bateu aqui, ó, gostei muito de assistir. Mas o que acontece? As pessoas desconhecem, é uma falta de cultura realmente. Então, se aquela pessoa vai ser inserida no sistema educacional, cabe também à escola promover algumas explicações, alguns debates, porque para quê? Para que a inclusão se torne mais fácil. Vamos retirar as barreiras, né? Então, medidas protetivas, como eu falei, curatela, tomada de decisão apoiada, são medidas protetivas. Para garantir o quê? O exercício da autonomia e a expressão da vontade, né? Então, assim, são medidas que você vai garantir que, de fato, aquele desejo, aquela vontade seja respeitada. Então, muitas das vezes, né, o apoiador, ou aquele que é o curador, nomeado curador, ele nunca vai poder deixar de observar a vontade e as preferências da pessoa que está sendo curatelada. Então, capacidade de direito, aqui eu vou entrar um pouquinho na área jurídica. Capacidade de direito todos nós temos ao nascer, né? Então, uma pessoa que nasce, ela pode ser sujeita de direitos e de contrair obrigações, né? Então, se uma pessoa nasce e perde logo em seguida seus pais, né, ele adquire o direito à herança. Só que a capacidade de fato é a capacidade de você praticar aquele ato da vida civil. Então, eu tenho condições de ir lá e comprar determinada coisa. Eu tenho condições de eu ir lá e vender alguma coisa. Então, essa capacidade de fato é que a gente fala da teoria da incapacidade, que muitas das vezes a pessoa não tem a pessoa tem um déficit cognitivo que não possa praticar determinados atos. E aí vai precisar do auxílio
da pessoa a ser nomeada ou curador ou apoiador. Temos o critério objetivo, que é o aspecto cronológico, então todos menores de 16 anos são considerados incapazes, e o subjetivo, que é a deficiência mental ou intelectual, é com relação à capacidade cognitiva. E aí a gente tem que perguntar, que atos estarão incluídos naquela curatela? Quais as restrições? Por quê? Porque é o caráter da excepcionalidade, como eu falei aqui para vocês. Então, gente, em resumo, o que eu falei até agora. A desvinculação da deficiência com a ideia de incapacidade. Para se aferir se a pessoa é ou não plenamente capaz, você precisa verificar se ela é capaz de exprimir sua vontade para aquele determinado ato. Deficiência não se confunde com incapacidade. Se a pessoa com deficiência puder exprimir sua vontade, conservará sua plena capacidade. O apoio será essencial em alguns casos para garantir o quê? A manifestação de vontade da pessoa. Então, esse apoio é único e exclusivamente para garantir a manifestação da vontade. Então, é sempre o olhar para a pessoa. Estou falando muito rápido? Ah, só tem 10 minutos, então vamos lá. Então, artigo 3º, que fala dos absolutamente incapazes, artigo 4º do Código Civil, que são os relativamente incapazes, que aí estaria ali no inciso 3º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Então, vamos lá. Vou passar aqui também. E esse... Aí, gente, eu vou entrar no artigo 12 da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque ele resume tudo isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Né? Por quê? Porque os Estados-partes que ratificaram, né, essa normativa da Convenção, eles têm o dever de assegurar que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos. E o que seriam essas salvaguardas? Aí que eu falo para vocês. É o olhar com relação à vontade e às preferências da pessoa, respeitando os seus direitos, isentas de conflitos de interesse e influência devida, proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa. Então é exatamente isso. Cada pessoa é um indivíduo e tem as suas particularidades. Não, de repente, para uma pessoa, o juiz, na sentença, ele vai determinar, não, olha, ele tem dificuldade de exprimir a sua vontade para esses atos. E para outro não, só para determinado ato. Então, toda medida, ela é proporcional e apropriada às circunstâncias da pessoa. Por isso que eu digo, se vocês lerem a legislação, vocês vão lembrar de tudo isso que eu estou falando, porque a legislação é extremamente clara. E aí, essa medida, como ela é excepcional e ela é uma medida protetiva, muitas das vezes ela é temporária. Aplica-se pelo período mais curto possível e que seja submetidos à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente. Por exemplo, há casos, né, e eu que trabalho com envelhecimento, em que a pessoa ela tem uma incapacidade, ela está no início de demência, e com o passar do tempo, como é uma doença degenerativa, vai tendo um agravamento. Então, essa decisão que foi dada aqui, com relação a somente determinados atos, ela vai sofrendo mutações. E isso você pode desarquivar o processo e solicitar uma substituição dessa amplitude da curatela. Entenderam? Então, é a legislação realmente preocupada com a pessoa. Então, quais são os princípios que eu estou extraindo de tudo isso da Convenção? Protagonismo do curatelado, o melhor interesse do curatelado, a proporcionalidade da medida, a temporalidade e o acompanhamento periódico. Porque, como nós sabemos, pode ter a necessidade, inclusive, vou falar uma coisa para vocês, como antigamente era muito comum a gente decretar a interdição total, hoje está havendo, a gente já teve um caso no ano passado, do levantamento da interdição.
Porque aquela pessoa chegou no Ministério Público e falou o seguinte: não, a minha irmã fica com o dinheiro, ela que administra, mas eu quero fazer a obra tal no quarto, ela acha que não é necessário, não sei o que, eu tenho vontade. E tinha, antigamente, com a visão anterior, ela simplesmente, quem decidia tudo era a irmã. Aí o que nós fizemos? Levantamento da interdição. Ela tinha capacidade total de realizar todos os atos da vida civil? Não. Por quê? Porque foi feita uma avaliação pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo médico, e se concluiu, e é importante que se diga, que essa avaliação, isso a gente estava conversando ontem também, numa reunião, essa avaliação ela não pode acontecer, cada um fazendo a sua avaliação e depois o promotor chega e pega aquilo dali. Não, tem que ter uma interlocução entre os profissionais, porque aí você mostra o seu olhar, o outro mostra o seu olhar, e aí na conversa se chega a uma conclusão. Esse que é o melhor. Então vamos lá, gente. O artigo 12 fala da possibilidade da pessoa controlar as suas próprias finanças, né, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens. Sempre a preocupação com a pessoa. A curatela é um processo judicial, né? Necessita ser graduada e adequada individualmente, como eu acabei de falar. Cada curatela deve ser individualmente analisada para limitar o mínimo possível, o exercício dos interesses existenciais do interditando, garantindo-lhe uma maior integração social, incidindo a restrição tão somente sobre determinados atos e situações pontuais. É essa visão que a gente tem que ter. Eu acho que isso daqui eu já falei também, da interdição total, né? E ó, não saiu o H ali, gente, do humana, desculpa, até que meu computador tá com defeito mesmo. Quanto de autonomia e liberdade será cassada daquele indivíduo, é nosso dever respeitar a vontade da pessoa humana, mas também protegê-lo. Fim da interdição total, como eu falei para vocês, né? Hoje em dia a gente tem uma visão mais patrimonial, né? Quando se pensa na interdição como uma medida protetiva, né? Na questão patrimonial, essa é a visão que se tem nos tribunais. E aí aqui eu trago somente algumas modificações para finalizar. Como eu falei para vocês, a possibilidade da curatela compartilhada, porque às vezes os pais, né, têm vontade de, não, quem vai ser a mãe, vai ser o pai, e há essa possibilidade. Muito importante que se verifique no momento da curatela e da tomada de decisão apoiada, é a vontade da pessoa que está sendo curatelado, as suas preferências com relação à indicação do curador, a indicação do apoiador, é ele que vai fazer essa escolha, né? A legislação é muito clara sobre isso. Então, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. A curatela será medida extraordinária. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. A definição de curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária. Esse daqui eu vou passar, porque aí eu teria que falar muito. Gente, olha, em resumo, rapidinho, é isso que eu tenho a falar sobre a curatela e a tomada de decisão apoiada. Estou aqui aberta às perguntas, eu agradeço, tá? A atenção de vocês, espero que eu tenha conseguido passar a ideia dessa nova legislação. Tá? Muito obrigada. Então, eu tenho um processo de liderança. Mais tarde, quando o tempo passou e as oportunidades foram aparecendo, e o meio, assim, até para as pessoas com
deficiência de arranjarem um emprego, eu achei que eu poderia oferecer para a Ana Cristina um crescimento maior, já que eu achei que ela tinha a possibilidade de arranjar alguma coisa para trabalhar, mesmo assim, para o emocional dela, que ela crescesse naquele sentido. E eu não pude mais fazer isso, porque a própria lei não permitia, porque ela era tutelada. Então, eu me senti muito, mas muito assim, pesarosa, que eu, de certa forma, ao tutelar, eu teria prejudicado uma parte do crescimento dela, porque eu achei que ela tinha condição de fazer alguma coisa, assim, fora de casa. Não consegui, porque era tutelada. Eu procurei e não consegui. As explicações que a senhora deu, a senhora fala que a gente pode outra vez entrar com o processo e fazer com que a tutela seja derrubada, passando para outro tipo de tutela. Porque eu tutelei integral. Porque eu tive medo que ela assinasse algum documento e tinha pessoas da família que eu não confiava muito financeiramente, e foi por isso que eu tutelei. Então, existe a possibilidade de jogar essa tutela e fazer outra que não seja total? Eu posso pesquisar ali para falar exatamente o artigo. Tem um artigo de lei que fala do Código de Processo Civil, é 700 e alguma coisa, talvez 730, alguma coisa, eu vou dar uma olhadinha ali e falar para a senhora. Existe a possibilidade do levantamento dessa interdição. Certamente ela é curatelada, né? Então, pode, por lei pode fazer o levantamento. Não, entenda bem, porque o que acontece? Antigamente, como eu falei, você era impedida totalmente de realizar os atos da vida civil. Só que com essa mudança de paradigma, hoje a senhora pode até avaliar se há necessidade dela ter a figura da curatela, porque talvez seja a medida mais apropriada para ela, seja a tomada de decisão apoiada. Por quê? Porque é ela mesma indicando uma pessoa e falando o seguinte: não, eu preciso, para quando eu for realizar determinados atos, um apoiador, que essa pessoa me oriente, esteja comigo no momento de eu tomar a decisão. Então, talvez o caso da Ana Cristina não seja nem de curatela. Você vai fazer o levantamento total dessa interdição e ela vai entrar com medida de tomada de decisão apoiada. Me parece, assim, que se adequa mais ao seu caso. Mas há possibilidade de levantamento. Não tenho a menor dúvida disso. Já foi, inclusive, propostas algumas ações por promotores de justiça. Tá? Não tenho dúvida disso. Então, é só procurar um advogado ou a Defensoria Pública para que possa fazer essa orientação à senhora e entrar com as medidas cabíveis. Mais alguma pergunta? Então eu vou passar. Tem? Não. Bom dia. Eu não sei nem se de repente é muito caso assim, de eu entrar nesse assunto, mas numa separação de casal que tem um filho deficiente, na separação a gente pode já entrar com esse assunto da curatela, ou não, isso é uma coisa à parte que no caso, eu teria que levantar, ou no caso, é a minha separação, eu já teria que ver isso? Não, porque o que acontece? Aí é a questão da guarda, né? Quem é que vai ficar com a guarda? Então, no caso de uma separação, o juiz pode estipular quem é que vai ficar com a guarda. Não. A curatela é quando ele se torna maior, né? Aí você vai pensar na figura da curatela, é outra coisa. Mas por enquanto, né, uma separação é menor, então 4 anos aí vai ficar ali no âmbito da separação mesmo, tá bom?
dia. Para perguntar a respeito da votação, da eleição. Eu conheço mães que não sabiam que eles tinham que fazer, acho que tem algum problema que tem que interditar, né? Porque aí eles não sabiam que não tinha que votar, aí não levava. Não, ao contrário, ele tem que votar isso. Porque assim, como eu falei, né? atualmente, pelo o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão, ele fala que toda pessoa com deficiência tem direito a voto. Né? Então, se você quiser pedir alguma isenção, né, explicando a situação, você realmente vai ter que ir no cartório eleitoral fazer a justificativa. Tem que ir. E aí explicar, eu já fui promotora eleitoral, vocês entram com a declaração e aí a gente se manifesta, o juiz dá uma decisão nesse sentido, da isenção de poder votar, porque senão você tem algumas multas. Aí o problema são as multas, mas assim, são que parecem serem baixas, mas é algum valor, né? Então não pode... Não, e eles têm direito, né? Claro. Então, não, tem que ir, tem que levar, tem que exercer o seu direito. Obrigada. Obrigado, doutora Cristiane. Doutora Raquel, pode estar aí?